Olá, a graça e a paz de Cristo, que Deus continue abençoando a cada um de vocês que estão aí ouvindo essa mensagem, que estão aí crendo que você mais Deus é maioria. Querido, certa vez, Jesus Cristo, a Bíblia diz que um dia ele teve fome e ele avistou uma figueira. E quando ele olhou para a figueira, a aparência daquela figueira é que ela tinha frutos para oferecer a Jesus Cristo. Mas quando ele se aproximou da figueira, ela não tinha nada senão as folhas. Então você veja bem, aquela aparência, ela se tornou uma aparência enganosa, uma aparência mentirosa. E aí Jesus lançou uma palavra sobre ela e ela foi secando, e no outro dia ela estava seca desde a raiz. Quando os discípulos passaram com o mestre no outro dia, Pedro observou que a figueira estava seca. Aí ele disse assim: mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou, ela secou. Então Jesus disse assim, porque Pedro ficou perplexo, como que pode? Ontem ela estava tão viçosa, mas porque era só um engano, era um sofisma, era uma mentira com aparência da verdade. Coisas que nem eu e nem você seria bom que acontecesse pelo nosso intermédio. Viver de aparências. Quantas pessoas que você conhece que ela diz que vai, mas ela não vai. Ela diz que é, mas ela não é. Ela diz que faz, mas ela não faz. Assim foi a figueira, a Bíblia diz, com maldição sois amaldiçoado. Porque viver de aparência é maldição. Se eu fingir que eu amo a minha esposa e ela fingir que acredita, nós vamos viver de aparência, nós vamos viver amaldiçoados e não abençoados. E aí, diante dessa expressão de Pedro, olha que o Senhor Jesus disse. Ele disse assim, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Presta bem atenção, você que está aí acompanhando essa mensagem. Fé em Deus. Entender plenamente quem é Deus. Não é o que Deus faz, mas quem Ele é, certo? Ele é amor. Ele não somente tem o amor, né? Porque a Bíblia pergunta, quem nos separará do amor de Deus? Mas Ele é o próprio amor. Então veja bem, Jesus disse que se eu tiver fé, e eles estavam nesse momento à frente de um monte. Agora, trazendo essa palavra para a nossa vida espiritual. Será que Jesus queria que aquele monte ele saísse dali e fosse para outro lugar? Tem sentido? Você já pensou esses montes aqui no interior do Mato Grosso do Sul, entre a capital Campo Grande e Corumbá? Indo para Corumbá tem um monte chamado Morro do Chapéu. É um morro lindo. Uma coisa que nos chama a atenção quando você passa do lado desse morro, desse monte. Você já pensou se eu tivesse fé e gostaria que esse monte viesse a parar
em um outro local. Tem sentido uma coisa dessa? Nós precisamos entender qual é esse monte. Porque a palavra de Jesus foi direcionada até ao perdão. A essência, né? Porque o perdão é algo necessário. Porque a mágoa alimentada por mais de 24 horas, sem que você queira, ela vira ódio. E o ódio nada mais é do que um copo de veneno. Você toma um copo de veneno esperando que outra pessoa vai morrer. Mas já que ele disse que se eu tiver fé, e a fé eu vou transportar os montes, se necessário, e esse monte eu trago para a minha vida, e tem um monte de coisas que eu preciso me libertar a partir do momento que eu vou conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará das montanhas de coisas que eu preciso interiormente me libertar, para que eu possa viver uma vida feliz de fato e de verdade. Ei, presta atenção. Deus diz assim: feliz o homem, feliz o ser humano, homem e mulher, que me dá ouvidos. Então a felicidade, ela existe. Veja bem, como que é a sua fé quando aparece uma situação em que o seu filho diz: pai, está doendo aqui, essa dor está me incomodando. É a mesma fé que você tem quando você está lá dentro da igreja, naquele ambiente propício, onde é colocado um louvor, uma música, e aquele lugar tem um propósito de se buscar a Deus. Ali todos estão na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo amor. Sabe aquela fé? Aquela fé quando chega, as contas estão atrasadas, você está correndo risco de perder o fornecimento da energia da sua casa, fornecimento da água. Como que é a sua fé? Como que você vê Deus nessas horas? Quando você pega um exame médico e aquilo se torna comprometedor na sua saúde, como que você consegue enxergar Deus nesse momento? Nas horas das adversidades. Quem é Deus para você, né? Nesses instantes? A hora que a professora liga para você e diz assim: olha, vem aqui na escola que eu preciso falar com você a respeito do seu filho. Quem é Deus para você nessa hora? Qual é a fé que você alimenta nesse momento de adversidades? Quando você é convidado ou convidada para uma reunião, e nessa reunião você sai daquela sala com o seu emprego dispensado. Você perdeu o emprego. Como que é a sua fé? Quem é Deus nesse momento em que o desemprego bateu a sua porta? Você está numa expectativa, os trâmites, a documentação está acontecendo para você comprar a casa, e lá dentro do cartório a compra ela se desfaz. Qual é a fé que você tem? Quem é Deus para você nessa hora? Pastor, eu me abalo bastante. Pois é. Então tem alguma coisa aí que está impossibilitando você de glorificar a Deus, porque glorifica-se vencendo, conquistando. Você vai testemunhar. O que você conquistou aí no seu coração? Uma certeza? A mais plena convicção, porque ele diz: se você tiver fé em Deus. Jesus esclareceu para nós que essa fé tem que ser direcionada a Deus. E aí Jesus vem, dando continuidade nessa leitura, Jesus vem e diz assim: olha, porque se você pedir com fé, você vai receber. Mas se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, meu Deus do céu, mas Jesus não é fácil, não. Olha onde Jesus leva. Mas Jesus, a conversa estava tão boa, eu estava gostando tanto desse assunto.
Jesus, eu não sei se o senhor sabe, mas eu sou estremecido. Uma pessoa da minha família eu não converso. Jesus, se o senhor não sabe, eu estou brigado com a minha sogra, com o fulano, com o cicrano. Mas aí, poxa, Jesus, olha, o senhor tem cada pegadinha que o senhor... Como é que o senhor faz isso, Jesus? Como é que eu vou conseguir, Jesus, me libertar dessa situação? Pois é, ele vai além do que você possa pedir ou do que você possa pensar. Se converta de fato e de verdade. Avisa para o seu coração, para a sua faculdade. Avisa, passa teu discernimento que você é crente agora. Você se converteu dos seus caminhos errados. Que eu me converti dos meus impulsos emocionais. Tudo nessa vida tem um preço. As coisas de Deus são alcançadas pela graça. A expressão máxima da graça é Jesus Cristo. Não será de graça. Nós vamos dar continuidade nessa mensagem, viu? No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre esse assunto. Porque senão você vai dar um passo para frente e 2, 3 passos para trás. Chega de ficar tocando de rodas, enfrentando os mesmos problemas em épocas diferentes. Chega disso. Todo e qualquer sofrimento tem um ponto final. Um forte abraço. Não deixe de ler a sua Bíblia. Não deixe o seu devocional. Não deixe de ter o seu momento a sós com Deus. Busque a Deus enquanto se pode. Eu, pastor Glaucio, faço votos que assim você esteja vivendo. Um forte abraço.